Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer todo mundo que se envolveu na construção desse evento, né? Eu costumo dizer que essa área de finanças públicas é uma área que tem uma dicotomia muito grande. Você tem os analistas de finanças públicas que lidam com conjuntura, e você tem na academia quem cuida de economia do setor público, e as coisas não conversam. Então, acho que o grande barato desse evento aqui é tentar fazer as coisas conversarem. A gente teve uma sessão de manhã muito interessante, que em vários temas do dia a dia foram discutidos, né? E aqui uma tentativa de incorporar isso para tentar contribuir com relação a esses temas. Quanto mais a gente puder trabalhar para fazer isso, tanto melhor. Então, quero parabenizar o pessoal do Laboratório de Economia do Setor Público e o MAD na realização desse evento. Bom, essa sessão aqui é a sessão de lançamento do livro, Progressividade Tributária e Crescimento Econômico. Assim, esse livro ele é fruto de um investimento que já foi feito há algum tempo, na verdade, uma parceria entre o Observatório de Política Fiscal do IBRE, da qual eu sou coordenador, e da Samambaia Filantropia, que financia projetos relacionados à questão da progressividade tributária, do crescimento econômico, uma parceria que tem dado muito certo, né? Quero agradecer a todas as pessoas que se envolveram direta e indiretamente na elaboração desse livro, da parte da Samambaia, o Guilherme Coelho e o Luciano, que ajudaram bastante, em particular, no caso do Luciano, aqui, o envolvimento para a gente poder imprimir o livro, né? O livro ele inicialmente saiu virtual, ele está gratuito no Observatório de Política Fiscal, então quem quiser ter acesso à cópia digital pode entrar lá e fazer o download. E agora, nessa segunda etapa, a gente está lançando o livro no formato impresso. Aqui na USP, a gente está fazendo o primeiro lançamento desse livro. A gente vai rodar Rio, Brasília, etc. É um livro auditável, Zé. Obrigado pela lembrança, né? O pessoal estava reclamando, ele só é digital, não dava para saber se era de verdade, né? Agora está aqui de verdade o resultado do livro. E o que levou a gente a trabalhar nesse livro, o interesse de unir esses esforços, né? Primeiro, acho que o cenário internacional ele é muito interessante para a gente refazer a discussão da tributação. Você pega as reformas liberais dos anos 80, elas são todas reformas no sentido de reduzir a progressividade tributária, reduzir a tributação do capital, reduzir a progressividade da tributação do imposto de renda no nível da pessoa física, com o argumento de que isso geraria crescimento. Se você reduzisse a tributação sobre o capital, as empresas iam ter maior lucratividade, iam poder investir mais. Se você reduzisse a tributação no nível da pessoa física, você permitiria a acumulação de capital humano, né? Pessoas com maior produtividade teriam um retorno maior, uma recompensa maior pelo trabalho, investiriam mais e gerariam mais oportunidades para a camada mais pobre. E, revisitando o tema 20 anos depois, né? Principalmente depois da crise de 2008, o que a gente observa é que, de fato, a progressividade diminuiu muito, mas o crescimento não veio na mesma proporção. Tá? Isso tem levado a uma revisão desses sistemas tributários. Em geral, uma boa parte do esforço é mostrar que, na verdade, reduzir desigualdade pode sim gerar crescimento, e não o contrário. Tá? Então, esse livro vem na esteira desse conhecimento que foi sendo construído ao longo da última década e meia, das últimas 2 décadas. A segunda questão importante aqui, em termos de motivação, é a desigualdade no Brasil. A gente avançou muito em redução de desigualdade, mas essa redução de desigualdade veio acompanhada, né, ou vem sendo produzida com o crescimento do gasto mais distributivo. Na margem, o gasto que cresceu no Brasil foi um gasto mais redistributivo. Mas, para você avançar mais, você tem que avançar também na reforma tributária, numa tributação mais progressiva. Não dá para resolver tudo pelo lado do gasto, tem que fazer também pelo lado da tributação. A reforma que o pessoal fala fatiada, né? O fatiamento da reforma, obviamente, né, em termos políticos, é muito mais fácil, né? Mas, para a gente chegar no melhor resultado possível, o ideal é que a gente abordasse, né, tudo junto, porque são vasos comunicantes, né? Primeiro, porque a gente não pode, né, como eu já disse antes, a gente não pode, hoje, perder a arrecadação,
né? Então, se a gente tira de um lado, a gente tem que, né, compensar do outro, né? Segundo, né, que tem todas essas interações em termos de equilíbrio geral, de incentivo à oferta de mão de obra, de investimento, de melhora da progressividade, enfim, né? A gente poderia, por exemplo, ter uma alíquota do IBS, né, menor do que os 24% que a Débora citou e estimou, né, que é alto, né, na média da OCDE acho que está em 19%, se eu não me engano. A gente poderia ter uma alíquota maior do que 24% se a gente tivesse mais arrecadação de IPTU, mais ITR, mais arrecadação em outras bases que são subtributadas, né? Então, é uma discussão que, por definição, deveria ser feita, né, em conjunto, né? Eu espero que a gente aproveite, né, essa oportunidade dada por um primeiro ano de um novo governo. A gente sabe que é sempre um momento mais propício para fazer esse tipo de discussão. E o fato de já estar muito amadurecido, né, tanto a reforma do IVA, né, como, né, a discussão de tributação do imposto de renda. Acho que esse livro, organizado pelo Manuel, né, ajudou bastante, né, a trazer o diagnóstico, né. Acho que a discussão de reforma da tributação direta no Brasil, né, acho que ela dá um salto qualitativo com o trabalho que foi organizado nesse livro, né. Eu acho que o livro, nesse sentido, é um bom atalho, né, para a discussão mais técnica, por detrás, obviamente, do que virá em termos políticos para essa discussão da reforma da tributação direta no Brasil. Mas é isso, eu não vou falar muito mais, né. Obrigado, pessoal. Um minuto. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Eu assino esse capítulo com 2 estudantes, o Guilherme Cardoso e a Tailine Ventura. E, basicamente, porque eu acho que eu passei minha apresentação toda antes e depois e não ressaltei isso. Trabalhar com o modelo EGC é também um trabalho gigantesco que é de equipe. Então, são trabalhos do NEMEA, que contam com o Edson Domingues, a Aline Magalhães, e um trabalho conjunto gigantesco para que a gente consiga cada vez mais colocar tijolinhos nesses modelos e dos estudantes, principalmente de doutorado. Então, o avanço desses modelos só se dão por conta dos tijolinhos que cada estudante de doutorado coloca lá. Então, é um esforço do CDPLAR que é muito importante. Obrigada. Bom, o moderador estava aqui filmando a sessão, então eu vou dar por encerrada, convidar todos para receber o livro e compartilhar lá um momento de descontração com o coffee break da gente. Vocês estão todos convidados, obrigado pela presença.